Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui no canal. E hoje eu vou falar um pouquinho desse mercado, né? Que a gente tá realmente numa zona bem pessimista, apesar de ter tido um evento assim histórico, tá? Que foi a conferência de cripto na Casa Branca, 7 de março, sexta-feira. E mesmo depois que o presidente dos Estados Unidos estabeleceu uma reserva estratégica de Bitcoin, o preço não para de cair. Por quê? O que está acontecendo? Por que está todo mundo desesperado? Bom, então a gente teve um evento histórico mesmo. O Trump assinou uma reserva estratégica de Bitcoin e isso pareceu que ia ser um catalisador para aumentar o valor do Bitcoin, mas na verdade foi o contrário. O Bitcoin caiu. Por que isso aconteceu? É importante a gente entender que uma ordem executiva de reserva estratégica não dá os Estados Unidos o poder de comprar Bitcoin. Então, o que eles falaram que vai acontecer? Todos os bitcoins apreendidos pelo governo por atividades criminosas, eles vão ser colocados para reserva estratégica de Bitcoin. Então, isso dá mais ou menos 200 mil bitcoins. Então, os Estados Unidos, eles já estão liderando porque eles têm um capital absurdo de Bitcoin e eles realmente conseguiram fazer uma reserva estratégica dessa moeda digital. Então, eles são o líder. Isso o Trump realmente conseguiu fazer. Só que o pessoal achou que o Trump teria uma atitude mais agressiva, que ele já começaria a comprar bitcoins e não só isso, né? Outras criptomoedas que ele falou que talvez faria um fundo soberano com altcoins. E a gente não viu nada disso acontecendo. Quem investe não entende necessariamente de política e de leis, né? Porque a gente viu o que aconteceu no mercado. O pessoal começou a vender Bitcoin. Não faz muito sentido. Só que se você entender como é o processo de formação de lei, você entende que uma ordem executiva não dá ao presidente o poder de fazer compra de bitcoins. Então, existe todo um passo a passo até uma lei ser aprovada. Não é só o presidente que tem que estar de acordo, o Congresso precisa estar de acordo, o Senado precisa estar de acordo. Então, todos esses órgãos precisam dar ok, e aí sim a gente tem a implementação de uma lei federal, tá bom? Então, tudo isso leva tempo. O Trump estabeleceu reserva estratégica, mas ele ainda não tem como comprar o Bitcoin. Então, isso a gente vai ver nos próximos meses. Não sei se no final do ano eles já conseguem aprovar, fazer todos esses passos até chegar mesmo a fazer uma lei que deixa o governo comprar Bitcoin com o imposto, né, arrecadado pela população. Mas assim, o que está acontecendo? A gente está vendo que um estado está à frente, que é o Texas, tá bom? O Texas, eles já conseguiram fazer alguns passos aí para aprovação de uma reserva de Bitcoin e a compra também. Então, talvez até maio desse ano a gente tenha pelo menos o estado americano que já está comprando, adquirindo Bitcoin. Isso também dá um olhar mais otimista nesse período do Bitcoin realmente começar a subir. Porque enquanto a gente não tiver uma comparativa e as pessoas estão vendo que os Estados Unidos realmente estão adquirindo a moeda, tudo fica na especulação, ninguém tem total confiança e falar assim, não, realmente eu vou começar a comprar Bitcoin. A corrida mundial para adquirir Bitcoin, ela ainda está acontecendo, tá? A gente está vendo vários países falando que querem comprar e várias empresas de vários países comprando Bitcoin. O Metaplanet do Japão, eles estão adquirindo Bitcoin adoidadamente. A Strategy dos Estados Unidos, do Michael Saylor também, sempre compra Bitcoin. Então, assim, as empresas já estão acumulando. Logo, os países também vão acumular. Se a gente pensar a longo prazo, o Bitcoin só vai subir, não tem como ele cair, tá bom? Só que tá tendo todas essas correções por conta desse cenário pessimista. As pessoas não entenderam que ter uma reserva estratégica não dá o direito de comprar Bitcoin, então a galera começou a vender. E não só isso, o Jerome Powell voltou a falar que ele não vai fazer os cortes da taxa de juros, então a inflação vai continuar alta nos Estados Unidos. Isso é um cenário pessimista também. Os investidores, eles perdem o poder de compra quando a inflação está muito alta, então eles não vão querer investir nesse mercado mais volátil. Isso daí também é uma visão ruim para esse momento, tá? E não só isso, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia não conseguiram achar essa paz mundial. O Trump acabou entrando em conflito com Zelensky quando eles se reuniram no escritório oval da Casa Branca e assim, eles acabaram brigando mesmo. Os Estados Unidos eles falaram que eles não vão dar mais dinheiro para a Ucrânia e também não vão ajudar mais no com a estratégia militar
contra a Rússia. Então, assim, Trump tirou a reta dele da Ucrânia e a Ucrânia sentiu esse peso. E aí a Europa tá dizendo que vai ajudar a Ucrânia. E aí a Rússia não quer que a Europa entre para ajudar a Ucrânia. Então, assim, tá uma bagunça, tá? Muitas pessoas estão falando que realmente, se as coisas só piorarem, talvez a gente tenha uma terceira guerra mundial. Então, assim, esse cenário também tá péssimo para os investidores. Não tem como a gente ver uma subida do Bitcoin nesse momento. A gente pode apresentar alguns meses ainda no vermelho, até a gente começar a ver uma luz no fim do túnel, tá? Mas não é momento de desespero. Apesar do Bitcoin ter apresentado uma queda significante nesses últimos dias, tudo isso é oportunidade de compra, tá? A gente tá tendo a oportunidade de comprar Bitcoin num preço mais acessível. Então, não é para vender Bitcoin, tá? Quem não entende precisa estudar o Bitcoin, tá bom? Mas a gente precisa seguir firme e tranquilos, tá bom, gente? Essas quedas são muito boas, na verdade. Então, vamos aproveitar tudo isso, tá? Não dá pra gente pensar em outras moedas nesse momento. O Bitcoin realmente tá comandando o mercado. Então, a gente só pode ter olhos para o Bitcoin nesse momento se a gente não quiser se arriscar mais, vamos dizer assim. Porque todos os outros estão em queda livre, tá? Tudo vermelho. As minhas altcoins estão realmente sentindo muito. Então, vamos respirar. Tudo isso é esperado. Pode ser que o Bitcoin caia ainda mais. Eu sempre falo, o Trump, quando ele for comprar Bitcoin, ele não vai querer comprar em US$ 100.000. Pode estar acontecendo uma manipulação absurda de mercado, tá? A gente que não tá lá dentro sabendo o que tá acontecendo, eles podem estar vendendo para cair bastante o preço, para no momento que essas leis passarem, aí sim todo mundo vai comprar Bitcoin no preço mais baixo e aí a gente vai ver a explosão, tá? Então vamos ficar de olho, vamos ficar calmos, que tá tudo sob controle. Se a gente olhar a história do Bitcoin, isso aqui não é nada, tá? A gente já passou por momentos muito piores. Vamos ficar acompanhando tudo que tá acontecendo no cenário macroeconômico e não vamos desesperar, beleza? Valeu, galera!